Olá, meu nome é Marcelo Straviz e hoje eu vou falar sobre como você pode descondicionar a sua vida. Mas calma, porque na verdade não é um processo de você virar um bicho estranho, mas é que muita gente tem falado sobre hábitos, eu mesmo também falo um pouco sobre hábitos, mas eu acho que o que pouca gente tem falado, pelo menos o que eu tenho procurado por aí, é como você se livrar não só de hábitos ruins, mas também de coisas que você nem considera como hábitos, como você considera como se fosse parte da nossa vida como ser humano, como animal, como natureza. É evidente que eu não vou conseguir trazer todo o contexto e a complexidade que eu gostaria nessa aula, eu vou tentar encurtá-la ao máximo, mas que você pudesse pelo menos começar a refletir sobre algumas questões meio óbvias assim que você percebe que elas são óbvias. Também aconteceu comigo. Num primeiro momento eu não consegui imaginar que elas eram óbvias. E espero que isso sim eu consiga nessa aula, afinal é para isso que estamos aqui, né? nesse grande curso, nesse processo aqui para falar sobre tempo livre, como é que a gente se organiza a partir disso, como é que a gente tem uma maior liberdade evolutiva, como é que a gente pode então efetivamente poder ser mais próximo a uma vida mais indomável, né? E não domada, como costuma ser sem grandes rebeldias, mas simplesmente com bom senso. Primeiro, então eu vou dividir isso aqui em três momentos nessa aula. Tá? O primeiro, como é que a gente fala de hábitos bons, já se sabe muito bom sobre isso, como é que a gente considera que isso funciona, né? Como que a gente pode lidar com hábitos ruins e como é que a gente pode se livrar deles. E a terceira parte, que eu acho que é a grande novidade, a principal questão, como efetivamente a gente cria ou percebe a existência desses condicionamentos e como é que a gente se descondiciona. Não adianta você ir lá para o final da aula, quer dizer, se quiser vá, mas não recomendo, porque tem uma sequência lógica de entendimento. A gente precisa entender como descondicionar a partir desses processos de hábitos bons, né? Então, bom, o que eu vou considerar como hábito bom? Cada um tem o seu critério, eu acho que tem uns que acham que é bom fazer uma coisa, outros é bom fazer outra. Algumas coisas meio comuns a gente pode considerar, e mesmo essas, tem gente que questiona, por exemplo, se recomenda que você durma 6 a 8, 9 horas, enfim, à noite prioritariamente, mas mas eu trabalho durante o dia, eu trabalho durante a noite, então eu durmo de dia e eu consigo viver bem assim. Enfim, todas as nossas sugestões vão sempre existir alguma espécie de exceção, que o meu objetivo não é convencer 100% das pessoas, mas sim um conjunto maior, grande delas, e principalmente você que está me assistindo, que a gente possa convencer pelo conteúdo, pela ideia base e não pela ação em si. Então eu não vou ficar aqui descrevendo tipos de hábitos bons, acho que não faz sentido, mas que a gente tenha um bom senso perceber o que significa hábitos bons. Por exemplo, no caso da alimentação, eu posso defender, por exemplo, comer carne, e evidentemente que o vegetariano vai dizer que não vale a pena comer carne. O vegano vai dizer mais ainda, né, com mais força e mais convicção, e eu acho ótimo e interessante. Eu posso defender a ideia de jejuns intermitentes, que eu particularmente gosto de fazer e faz sentido para mim, mas vai ter gente que vai preferir comer de 3 em 3 horas, porque tem médicos e estudos que dizem isso. Eu não vou estar aqui discutindo isso. Tem até outras aulas que eu falo um pouco mais sobre jejum intermitente, mas não hoje. Mas o que eu queria é tentar separar alguns hábitos bons que todos podem considerar bons, né? O problema é que eu não consigo achar, porque sempre vai ter as exceções, né? Eu posso dizer que caminhar faz bem, mas vai ter pessoas que vão dizer assim, então tudo bem, caminhar em esteira faz bem também. É verdade que faz, mas não pelo lado do esporte, eu considero que caminhar faz bem, porque tem toda uma sequência, uma relação com nós, o nosso espírito nômade de 200 mil anos atrás, enfim, tem uma sequência de porquê isso. Então, repito, sem tentar definir algum hábito que esteja 100% de acordo entre eu e você nesse sentido, mas você deve ter a sua lista de hábitos bons. Vamos pensar lembrei agora, vamos pensar, escovar os dentes. Acho que é impossível que alguém seja contra a ideia de escovar os dentes. Né? Tem uns que vão dizer que tem que ter 5 vezes por dia, outros vão ter que dizer que tem que ser uma, mas o fato é que escovar os dentes é um hábito que eu acho que eu consigo chegar em 100% de aprovação, ou quase isso. Bom, esses hábitos bons, eles surgiram prioritariamente porque alguém nos convenceu dele. E isso é bom, ou seja, que bom, nossos pais, né, na escola, enfim. A história de escovar os dentes, os teus pais, assim como os meus, me disseram que era bom, era importante. Inclusive tinha umas que eu não queria escovar, ou como tomar banho, por exemplo. Né? Então tem algumas obrigações iniciais que depois se transformam em hábitos. Tem outros hábitos que a gente cria já na vida adulta, ou por nossa própria e livre e espontânea vontade, não sob influência de alguém ou por uma obrigação de alguém. Eu comecei a meditar faz uns anos atrás e ninguém disse, meus pais, minha família, ninguém me dizia faça isso, vai fazer bem, enfim. Então, também são criados hábitos bons. Tem hábitos bons que você considera bons
por um momento, depois você acha que não são tão bons assim. Né? Então, sei lá, eu lembro que teve uma época que eu tive inclusive uma nutricionista, anos atrás, que recomendava que se comesse aquelas barrinhas de cereais, né? E aí ficamos, eu e minha esposa na época, ficamos um tempo sem vê-la e tal, depois voltamos depois de um ano, e ela disse o contrário, falou, não, eu estudei e vi que não vale a pena, e a gente já está habituado a comer aquelas barrinhas, eu achava ótimo que a gente conseguia comer as barrinhas sempre que sentia um pouco de fome, mas agora dizer, não comam as barrinhas que não vale a pena. Então, nesse mundo do nutricionismo tem muito essas idas e vindas de hábitos bons, hábitos ruins, o que muda, come ovo, não come ovo, enfim. O fato é, sobre o hábitos que eu queria comentar com você, é que não é fácil a gente conseguir chegar em ter um hábito, seja ele qual for, hábito da leitura, da meditação, da caminhada, de escovar os dentes, mas quando a gente consegue, esse hábito passa a fazer parte da nossa vida. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque fica fácil. Eu escovo os dentes e não penso a respeito sobre isso. Simplesmente escovo os dentes. Então, chegar nesse patamar, né, de você estar condicionado a fazer, sendo um hábito bom, isso é maravilhoso. Bom, agora vamos à segunda parte dessa microaula aqui sobre esse processo. A gente também tem hábitos ruins. Eu dou sempre o hábito do cigarro porque eu acho que é muito fácil todo mundo compreender um hábito ruim como é o hábito do cigarro. Né? Ninguém vai dizer assim, não, o cigarro faz bem para a saúde. Não faz, sabemos todos. Eu larguei o cigarro faz mais de 12 anos, eu acho aproximadamente. Fiquei dos 18 aos 40 anos fumando, fumava um maço por dia. E era um hábito. Não vai dizer, não é simplesmente, não é que era um vício. Era um hábito, tinha um conjunto de coisas e de condicionamentos vinculados a esse hábito que me faziam continuar seguindo, não era simplesmente o vício. O hábito de comprar na padaria, o hábito de acender o cigarro com isqueiro, todos os gestos que tinham a ver com isso, o hábito de quando eu estava sozinho esperando alguém acender um cigarro, quando eu saía para dar um tempo e descansar a cabeça, para fumar junto com o café que eu tomava. O cigarro ocupava um conjunto de outros hábitos, estimulava inclusive esse conjunto de outros hábitos, porque os hábitos têm uma característica muito interessante, que eles estão vinculados um ao outro. Isso é inclusive uma técnica muito boa de você, quando quer criar um hábito novo, você vincular um hábito que você já faz. Né? Eu, por exemplo, eu nunca esqueço que eu tenho que tomar o remédio, porque o hábito de tomar o remédio eu associei com escovar o dente à noite. Então eu escovo o dente à noite, eu sei que tem que tomar o remédio. Então, como eu nunca esqueço de escovar o dente, também nunca esqueço de tomar o remédio. Então essa é uma dica boa para você vincular hábitos, né? Criar um hábito que se associa a outro. O hábito do cigarro, pernicioso, cheio de problemas, ele está cheio de condicionamentos uns aos outros, né? Então eu fumava quando eu queria tomar café, eu fumava depois de almoçar, eu fumava depois da sobremesa, eu fumava logo cedo com não sei o que, eu fumava antes, enfim. Então é um conjunto. E aí é o processo, né? Ou seja, como é que a gente tira hábitos ruins como esse? Não vou agora, daria para fazer um curso sobre isso, ou um programa de apoio a fumantes que querem largar o cigarro, né? Seria incrível, ou seja, não é simples, se fosse simples isso as pessoas todas já teriam largado, mas existem algumas dicas, algumas sugestões em relação a isso. Uma delas é isso que eu falei, ou seja, você substituir o hábito bom, você quer juntar um outro hábito, você junta nesse hábito bom, como eu falei do remédio com a obrigação de tomar o remédio, né? Com escovar o dente. E hábitos ruins você substitui por outros, né? Então, N coisas que podem ser feitas, sei lá, o cara que substitui por uma balinha, o outro que bebe água, o outro que acaba comendo mais, né? Então, tanto o cigarro quanto qualquer outro hábito ruim que a gente tem, ou que considere ruim, né? Eu lembro que quando eu parei de fumar, eu disse, nossa, agora que eu parei de fumar, eu consigo qualquer coisa na vida, porque eu consegui o mais difícil que eu poderia conseguir, que era parar de fumar. E de fato foi muito difícil. E é difícil, para quem nunca fumou, saiba que é muito difícil. Eu estou agora num outro desafio que eu estou vendo que é muito mais difícil do que parar de fumar, que é parar de comer farinha. Eu estou no processo de parar de comer farinha, consigo dias, depois volto, aí depois desisto de parar de comer farinha, depois eu volto. Também não vou entrar aqui nos métodos do porquê, tem outra dinâmica que em outra aula eu conto, falo sobre nomadismo, enfim. Mas o fato é, encontrei um processo ainda mais complicado do que parar de fumar, que é parar de comer farinha. E quais são os mecanismos e os gatilhos que eu estou usando para isso? Eles são muito mais complexos porque, como eu disse, a gente entra na terceira parte dessa aula, que é o raciocínio dos condicionamentos e como descondicionar. Condicionar é um processo que vai muito além de um hábito. Condicionar são coisas que você faz a vida inteira porque você acha que é assim. Exemplo, a gente toma café da manhã. Por quê? Porque sim. E ninguém questiona que a gente toma café da manhã. Só que a gente toma café da manhã. Uns com bacon, outros com sucrilhos, outros só tomam um café.
Mas descondicionar, ou seja, primeiro, ter a coerência, ter a percepção de que tomar café da manhã não é assim porque sim. Você deve estar pensando, mas todo mundo toma, é importante tomar, faz bem, todos os médicos recomendam, enfim. Você vai ter N argumentos de por que é assim. Só que a ideia de descondicionar é justamente a ideia de falar assim, não, nada é uma verdade absoluta. E se existe uma verdade absoluta, é aquela que é da natureza, o natural. Ou seja, o que é uma verdade absoluta? A gente respira. Outra verdade absoluta, o coração bate. Outra verdade absoluta, a gente precisa se nutrir, precisa se alimentar. Essas são verdades absolutas. Agora, se eu vou fazer isso tomando café da manhã, se vai ser sucrilho, se vai ser jantar ou não jantar, se eu vou ficar 2 dias sem comer, se eu vou comer cada meia hora, já são condicionais da cultura que nos colocaram, ou que a gente convive, que a gente define. E aí vem um processo muito mais complicado, porque uma coisa é eu parar de fumar, pegando o exemplo de novo, que também tem um monte de questões de condicionais, porque existe uma situação onde no mundo inteiro as pessoas estão parando, tem grandes campanhas, já você não pode mais fumar dentro dos bares, então existe um apoio social para esse descondicionamento. Existe um conjunto de novas regras. Era tudo bem você fumar em bares, tudo bem você fumar em qualquer lugar, tudo bem você fumar no avião, como foi uma época, fumar no metrô, mas agora não. Então existe um descondicionamento apoiado por uma cultura que é contra. Agora, parar de comer farinha, por exemplo, né, não que eu quero fazer, não quero convencer você a parar de comer farinha, mas eu quero dar como exemplo. É muito mais complexo. Porque eu vou em qualquer lugar, qualquer mercado tem farinha, tem croissant, tem pão, qualquer padaria tem, qualquer pizzaria tem, qualquer cantina tem. Você vai na casa das pessoas, o que tem, se não tem farinha para comer, você tem o pão para acompanhar que tem para comer. Se não tem nada para comer com envolve farinha, a sobremesa é um bolo. Então, farinha tá, né? Talvez até por isso, por minhas teimosias próprias, eu tenha escolhido algo tão complicado. Mas só para aqui te dar o exemplo que descondicionar, onde você tem um processo solitário até, né? Porque toda a sociedade está dizendo, imagina, continue, que sentido faz, não pare não, né? Outro exemplo, a ideia é justamente do café da manhã. Eu optei por não tomar café da manhã. Por quê? Porque eu fui, desde criança, minha mãe me dava café com leite e pão, minha vida adulta toda tomando café, mas eu fui perceber que meu organismo não pede comida de manhã. Ao contrário, eu lembro várias vezes que, como criança, eu ia do ônibus escolar, né, me buscava e eu vira e mexe vomitava com 7, 8 anos de idade, porque tinha tomado café da manhã e ficava depois 2 horas no ônibus escolar para chegar lá. Então, no meu caso, eu não quero convencer você a não tomar café da manhã, mas no meu caso, não faz sentido. Eu tomo café e é ótimo, tá muito bom para mim, não preciso mais. E esse descondicionamento foi muito mais fácil. Quando caiu a ficha para mim disso, foi muito fácil, porque eu escutei a minha natureza. A minha natureza diz que não sinto falta e eu estou em paz. Já a farinha, apesar de que a farinha também está na nossa natureza, mas ela está há menos tempo, né? São só 10 mil anos que ela está na nossa natureza, há 200 mil anos não estava, mas ainda assim é um conjunto de condicionamentos muito mais complexo, porque é um substituto muito rápido de qualquer outra comida. Então aí existe uma mentalidade. O condicionamento existe não só no sentido de você escutar a sua natureza, fazer algo que você vê que faz sentido para você, mas também existe um mental, né? Uma construção mental de não quero fazer isso porque isso não me faz bem. Não basta somente a natureza para... deveria bastar, mas a gente está tão condicionado que não basta só a natureza para resolver essa parada. Então, da mesma forma que eu estou falando de comida, eu poderia falar sobre por que todo mundo tem que trabalhar às 9. Porque estamos condicionados e cada emprego novo que a gente vai, eles vão dizer, não, você pode chegar às 8h30 se quiser, ou vai das 9h30 às 6h30, mas tá por aí, né? Por que todo mundo tem que almoçar no mesmo horário? São condicionamentos da sociedade que a gente pode se habituar ou não se habituar, mas eles existem. Por que todo mundo tem que dormir 8 horas ou 6 horas? Isso fica mais fácil, porque a gente fica mais cansado, né? Claramente, né? Tem pessoas, eu só preciso dormir 5 horas. Eu acho pouco, eu preciso dormir 7, 8 horas. Antes era 8, agora estou indo para 7, eu acho, mas eu estou ouvindo o que meu corpo fala antes de dizer para ele o que ele deve fazer. Mas o fato é, a gente se condicionar a coisas porque a gente vive numa sociedade que é assim, é muito mais complicado descondicionar. E por que eu estou trazendo esse elemento para você e não estou aqui trazendo quais são as coisas que a gente deveria descondicionar?
todas elas, as que eu acho importantes, têm a ver com o tempo, né? Com o tempo livre, com o seu próprio tempo para fazer as coisas. Esse é o principal descondicionamento que eu sugiro. Mas isso é tema para várias outras aulas que eu tenho por aqui. Aqui a proposta, nessa aula especificamente, é você entender a dificuldade que isso tem. Não é simples, não é que você liga um automático e vai fazer uma outra coisa. É muito complexo, mas o que eu uso como referência para tentar entender o que eu quero de fato, qual é o meu objetivo, é quando eu vejo que eu tenho condicionamentos criados por mim mesmo, ou pela cultura, ou pelos meus familiares, que criaram uma mini prisão para mim, né? E o que me associa a isso é quando eu imagino o que é a própria natureza, o que eu imagino quando é aqueles cavalos selvagens que a gente vê em videoclipes, ou que eu já vi presencialmente, né? E ficou muito marcante quando eu tinha 18, 19 anos, já contei essa história em alguma aula também. Aquela ideia, para mim, tem a ver com a ideia essa ideia do indomável, né, que não está associado com a ideia do rebelde, o indomável porque o cara chuta a perna de todo mundo, a criança indomável, a criança rebelde. Não. O indomável porque não foi domado. Né? Nós, na nossa sociedade, na nossa civilização, nós somos domados, estamos constantemente sendo domados em várias circunstâncias. A gente vive em várias situações de estarmos domados. Se eu posso brincar com esse exercício de quais são coisas que não necessariamente eu preciso estar domado, né? Que eu posso ser livre, efetivamente, que eu posso ser indomável por causa disso, porque eu posso ter mais tempo livre, porque eu posso fazer uma coisa de um outro jeito, porque eu posso experimentar ficar sem tomar café da manhã algumas semanas e falar, gostei, né? Ou não, eu quero ficar sem comer carne, não gostei, isso foi bom para mim. Essas experiências são experiências de a gente, no final das contas, se sentir não domado pela própria sociedade. E isso é um prazer incrível. É por isso que eu falo sobre isso, porque essa ideia de a gente não ser preso, né, não ser escravo do tempo, escravo da sociedade, porque sim, porque a gente nem percebe, mas a gente é, essa sensação de liberdade é a coisa mais prazerosa que eu encontrei na vida, por isso que eu falo para você. Essa é a ideia, então, espero ter te ajudado a refletir um pouco sobre isso e que a partir daí você tenha alguma coisa que você queira condicionar ou descondicionar, criar um hábito novo, tirar um hábito ruim, exercer essa experiência de liberdade na sua vida, saber que vai fazer bem. Não é fácil, mas é bom. Grande abraço. Até a próxima aula.